tweets na minha história. Tava sendo muito grata por isso, assim. Bom dia, vlog, bom dia, muito bom dia para vocês. Já estamos por aqui nessa correria que a gente ama, né? Hoje nós temos duas consultas, duas em uma, né? Uma consulta para mim e a consulta das crianças. Então, como vocês viram, eu tentei adiantar o máximo de coisas assim da casa para deixar organizada, pra gente poder sair, porque a gente vai ter que fazer uma logística assim muito louca, né? Por conta que o horário da minha consulta tem um pouco espaço de tempo para o horário da consulta das crianças e vai pegar assim no meio do dia. A gente vai ter que almoçar fora, muito provavelmente, para poder dar conta, porque onde a gente mora é mais longe, aí não compensa, sabe? E eu ir pra consulta e voltar e ir de novo, sair daqui de casa e tal. Nem eu ir de Uber, por exemplo, não tá compensando, então o caminho que a gente achou mais fácil é ir todo mundo junto. Gente, eu nem sei como que eu começo falando sobre isso. Mas aconteceu um post-tweet na minha história que vocês não têm ideia. E hoje eu vou entender, vou saber realmente como que vai ser essa reviravolta na minha vida. Por isso que eu estou indo lá com um médico hoje. E eu vou trazer depois as informações completas, porque nem eu sei direito o que vai findar. Então eu tô me arrumando aqui, me organizando para ir pra consulta com o cirurgião. E aí depois a gente vai pro pediatra com as crianças. Mas já adiantando assim pra vocês. Não falei pra vocês que o meu médico tinha liberado e tudo mais, né? Tem uma possibilidade de rejeição, mas me liberou para a vida normal para ver como que o meu corpo iria reagir e essas coisas, né? Eu tava feliz da vida. O que aconteceu? Acho que foi sexta-feira agora. Eu não tinha feito nada demais, inclusive eu não tinha nem treinado nesse dia. Não tava sentindo nada. Eu tava fazendo a limpeza, continuo fazendo a limpeza normal do umbigo, né? Que tem que fazer. Apareceu um ponto. Sim, meu corpo expulsou um ponto. Aí no sábado eu fui pra emergência. E assim, gente, são tantas opiniões. Me atenderam duas cirurgiãs diferentes. Aí uma fala uma coisa, uma fala que vai refazer, que é melhor refazer toda a cirurgia. Aí outra fala que não, que é melhor esperar pra ver se o corpo vai expulsar o resto, porque ainda tem ponto aqui dentro. Né? Tô tendo uma rejeição do fio de nylon, que é um ponto inabsorvível, que fica, entendeu?
Ou seja, meu corpo tá estranhando o ponto, não quer se adaptar e tá rejeitando. Eu tive que tirar o ponto, né? O ponto tava saindo, a médica foi e tirou o ponto, e aí eu meio que tô fazendo todo o processo de limpeza de novo, e essas coisas. Parei de treinar, sabe? Tudo de novo. E aí, querendo ou não, eu tenho que retornar pro cirurgião que fez a cirurgia, porque ele que sabe o que ele fez aqui dentro, entendeu? Então eu tô indo lá hoje, consegui um encaixe, porque só tinha assim, paga com ele daqui a 2 semanas, mas aí eu consegui um encaixe e tô indo lá hoje. Legal. Possa ser que eu refaça a cirurgia. Essa é a grande coisa, eu não tenho certeza. Vou ver agora com o doutor o que ele vai dizer. Gente, isso aqui, dependendo do resultado disso, vai mudar toda a programação de tudo que eu tava planejando, sabe? Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos dessa cirurgia que tá me dando uma dor de cabeça, que eu já falei pra vocês, gigantesca. Não imaginava que ia me dar tanta dor de cabeça. Ai, ai. Mas assim, é a vida. O Senhor já falou de diversas maneiras comigo. Através dessa situação, sabe? Eu já fui tão ministrada pelo Senhor. E agora eu vou soltar meus cabelos, meus cachos. Eu finalizei ele ontem. E agora eu venho com óleo só pra soltar ele. Eu tô gostando muito desse óleo aqui, ó. É o óleo da Wella. Muito, muito, muito bom. Vale cada centavo. E eu comprei ele numa... promoção na Amazon, assim, uma promoção surreal, com 50% de desconto. Vocês acreditam nisso? Então, uma dica pra vocês que compram online é sempre assim, coloca o produto que você quer muito no carrinho. E vez ou outra fica olhando ali teu carrinho, porque vai ter uma promoção. Então eu fiz isso e deixei lá. E assim que eu vi que tava com uma boa promoção, entendeu? Eu comprei. E eu comprei com 50% de desconto. E, gente, perfeito. O cheiro dele é incrível. Cheiro maravilhoso de salão. Ai, e fica um cheirinho maravilhoso. Eu amei ele. Eu achei ele muito bom. Vale super a pena. E aí eu venho e vou soltando assim o cabelo desse mesmo jeito. Essa é a ironia do cabelo cacheado, né? Você finaliza ele bonitinho pra ficar bonitinho. E aí no final você bagunçar todo ele. Eu finalizo ele natural, então ele só fica bonito na minha cabeça no dia seguinte. Que aí ele tá totalmente seco, aí eu consigo soltar os cachos e dar uma ajeitada nele sem ele perder a definição, que também eu acho importante. Eu venho, passei o óleo, aí eu venho com um creme. Eu venho com creme com água só pra dar uma ajeitadinha aqui nessa parte de cima aqui, ó. Tomara que não tenha batido no microfone, gente, porque tá bem perto do meu braço. Eu percebi que nos vlogs que eu tava fazendo, mesmo com o microfone, eu tava falando baixo, porque eu ainda não me acostumei com o fato de que você tem que falar um pouco mais pra fora, pra se expressar melhor, até pra sair melhor pra vocês, né, a minha fala. E acho que antes eu falava muito alto, né? Eu ainda acho que falo alto em alguns momentos. Mas quando é pra me falar, eu não consigo. Aí fica bem baixinho. Aí quando eu vou ver o áudio, quando eu tô editando, ou quando eu vejo todo o vídeo, porque eu assisto, tá? Os meus vídeos pra ver se tá fazendo sentido, eu vejo que tá muito baixo, que poderia ter me expressado melhor. Aí eu fico nessa coisa, sabe? Tava percebendo que mesmo com o microfone, ainda tava falando baixo. Porque, não porque o microfone é ruim, o microfone é excelente. Mas porque era eu que tava falando mesmo pra dentro, sabe? Toda. Ai, meu Deus do céu. Muito baixo. Aí não dá, né? Não tem microfone que faça milagre. Aí eu, não, você tem que se expressar melhor, falar mais alto, que aí dá todo um impacto no vídeo. Tô tentando fazer isso, tá? Me perdoe aí nos últimos... principalmente no último vlog, que saiu bem baixa a minha voz, eu achei. E pronto. Ah, e outra coisa, meu óculos quebrou. Minha filha quebrou meu óculos. Tô sem óculos. Tão cedo eu vou ter outro. Porque pra me parar pra ver isso, eu tenho que refazer o exame, né, de novo.
E aí não vai dar pra fazer isso agora. Não sei quando eu conseguir fazer isso. Então a gente perde ali um acessório, que o óculos acaba virando um acessório, tá? Eu não sei você que usa óculos pensa desse jeito, mas o óculos pra mim, ele te livra de pensar numa maquiagem mais elaborada, porque você coloca o óculos, aí meio que o óculos esconde, entendeu? Então, era uma mão com a roda eu usar óculos, porque eu já não me maquio. Aí eu botava óculos, ele ficava um negócio legal, né? Ele fica um negócio legal, combina com o meu rosto, e eu não precisava ficar me preocupando com maquiagem, porque tinha o óculos. É maravilhoso a sensação de um cabelo finalizado, gente. O dia seguinte do cabelo finalizado, você sente a pessoa mais maravilhosa do mundo. O cabelo fica mais maravilha. Bora pro dia. E aí, gente, boa tarde. Quarta-feira. E assim, que dia foi esse? Deixa eu atualizar vocês. Eu acho que no último take foi a gente indo ao médico, né? Basicamente, eu e o médico, nós conversamos bastante e nós decidimos, né, esperar. Nós vamos fazer uma abordagem mais conservadora. O meu médico, ele é bem conservador. Então, eu expliquei tudo o que aconteceu, né, que fui pra emergência e tal, que o ponto tinha saído. E assim, ele acredita fielmente que foi somente esse ponto em específico que o corpo expulsou e que gerou toda essa inflamação. Então, nós estamos na expectativa de que fique tudo bem. Por que eu tô dizendo isso? Porque é só essa opção que nós temos no momento. Infelizmente, não tem mais nada a se fazer pelo tempo que já passou e por tudo que a gente já fez. E se não melhorar, ele estabeleceu um prazo. Dentro daquele prazo, eu tenho que estar melhor, né, no caso. Se eu não melhorar, a gente vai refazer a cirurgia. E, inclusive, a gente já até conversou sobre algumas mudanças, se for necessário fazer cirurgia, de que eu gostaria de ter, por ter tido um pós-operatório muito ruim. Então, a gente já estava até ajustando isso. Mas, assim, fé em Deus, fé em Deus, que vai dar tudo certo, vai cicatrizar. E vida que segue, ele me liberou para tudo e falou que quanto mais eu voltar à minha vida normal, é melhor, porque o corpo vai expulsar o resto do líquido que ainda tem uma quantidade de líquido lá que a gente viu no exame, e o corpo precisa expulsar isso para secar tudinho e cicatrizar da melhor maneira possível. Gente, essa cirurgia, ela tá dando tanta dor de cabeça, né? O quanto tempo eu já venho falando sobre a cirurgia, não estava nos planos e com certeza me trouxe muitas reflexões mesmo. E sabe, o que eu tava refletindo sobre isso é que talvez eu tava com algumas prioridades desalinhadas. E isso vai até encaixar com o meu próximo vídeo, que vai ao ar, no caso, Oi Você do Futuro. Esse vídeo aqui vai ser postado na segunda e vai ter um vídeo específico sobre esse assunto que vai ser postado na sexta-feira. Então, já fica ligadinho aí. Que é justamente sobre estar alinhado com aquilo que Deus quer, né? Se vocês maratonarem aí os vlogs antigos, vocês poderiam ver claramente a minha empolgação, os meus planejamentos que eu tava fazendo, né? De que eu iria fazer a cirurgia e eu ia engatar com uma cirurgia do siso, que eu nem retirei meu siso ainda, só spoiler pra vocês. E que eu ia voltar à vida normal. Nesse meio termo, eu me inscrevi numa corrida de 10 quilômetros, porque eu já achava que agora, em agosto, eu já estaria bem ok, né, dessa cirurgia. Então, assim, eu planejei a minha vida de um jeito, sem margens de erro, para erro. Olha só, de que ignorância da minha parte. Eu fico pensando hoje em dia, cara, como que a gente é na vida, né? Como que a gente quer controlar tudo? Assim, como que eu quis controlar tudo e fiquei muito frustrada porque não deu certo. E nesse tempo, agora, desde que eu recebi a notícia que eu poderia refazer essa cirurgia, eu fiquei muito pensativo de novo sobre as minhas prioridades.
Por quê? Porque quando a gente tá bem, a gente não valoriza se a gente consegue lavar o cabelo, se a gente consegue levantar para fazer a própria comida, se a gente consegue andar. A gente não valoriza essas coisas porque são coisas normais do dia a dia, você faz sem pensar. Então, quando você perde por algum motivo essas funções por determinado tempo, ou até perde mesmo essas funções em caso de acidente, né, em algumas pessoas, você passa a olhar essas coisas básicas da vida e valorizar isso. Então, em todos os momentos de todas as cirurgias que eu fiz, que foram 3, né, as 2 cesáreas e essa agora, da hérnia umbilical, durante o pós-operatório, eu só queria poder conseguir fazer as minhas coisinhas simples do dia sozinha, de poder comer, de poder andar, de poder fazer as minhas coisas sem precisar de ajuda, sem sentir dor, sem estar com todas aquelas limitações que a gente tem. Num pós-operatório, a gente valoriza tanto. E aí a gente começa a fazer planos, né? Não, quando eu voltar ativa, eu vou prestar mais atenção naquilo que realmente importa, eu vou organizar isso, eu vou fazer aquilo. E acaba que, de novo, a gente volta, né, a vida e leva a vida na correria e esquece daquilo que a gente estava pensando quando a gente não podia ter. E eu tava assim, eu me vi assim, não tem muito tempo que eu fiz essa cirurgia. Olhar para aquilo que realmente importa, para as coisas eternas, porque são coisas, essas coisas são coisas passageiras, vão passar. E realmente influenciar e ajudar aqueles que estão perto de mim, né? E fazer diferença realmente na vida do outro, não só de falar, mas de agir. Mas essa frustração parecia ser um pouco banal, vã, comparado a realmente coisas e a sofrimentos que as outras pessoas sentem, ou comparado àquilo que realmente importa, entendeu? E eu não estava enxergando o lado bom, porque de tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. É porque a gente normalmente só olha pro lado ruim. E eu comecei a reclamar, eu fiz uma oração assim, meio que assim, muito bolada, não com Deus, mas bolada com as coisas, e tava falando assim pra Deus, Senhor, eu tô bolada com isso, por isso que eu tô com raiva, tô estressada. E aí, prontamente, assim, eu acho que eu fico imaginando como o Senhor deve receber esse tipo de oração, né? Coitada dessa, assim, meu Deus, que dó dessa menina. Mas, assim, eu fico imaginando como é que Deus não deve ficar ao ouvir esse tipo de oração. Que o Senhor tenha misericórdia. E assim, logo mais que eu passei em 5 minutos dessa oração, o Espírito Santo, com toda a sua doçura, né, e cuidado, falou ao meu coração, assim, começou a ministrar no meu coração de que eu tava sendo muito ingrata, isso sim. Gente, eu perdi todo o fio da meada da nossa conversa, porque eu tive um problema técnico aqui com o armazenamento do celular que ficou super cheio. E já se passaram mais ou menos mais de 1 hora desde quando a gente tava conversando, eu tentando resolver esse problema pra continuar gravando. E aí, hora passou e depois a gente volta a esse assunto em outro dia, porque já tá finalizando o dia de hoje. E eu tenho muita coisa ainda pra fazer lá na cozinha. Então, bora lá. Agora é a skin dona de casa. Gente, eu amo o fim da tarde aqui no apartamento. Eu amo o início do dia também. Fica tão lindo, que assim dá vontade assim de ficar o tempo todo vendo. Eu amo essa paisagem aqui. Tendo um pouco de dificuldade porque eu tô com muita ideia de conteúdo e eu não tô conseguindo editar a tempo de liberar espaço. Então acaba que eu fico cheio de conteúdos inacabados porque o celular não permite que eu grave mais. Eu preciso de armazenamento urgente. Detalhe, eu já pago o armazenamento do 2 TB do iCloud, mas não tá sendo suficiente o armazenamento do celular. Que eu achei que a gente comprando o iCloud, a gente não teria problema com armazenamento. Ainda tem esse detalhe. Mas não só necessário você tem que pagar o iCloud. Tem que também comprar o celular com o armazenamento do celular grande. Então, qual é o sentido da gente pagar o armazenamento do iCloud? Eis a questão. Não tem coisa melhor do que ir resolver problema adulto e conseguir resolver. Bom dia, YouTube! Quinta-feira, 7h30 da manhã. Hoje eu acordei bem cedo, mas foi porque o Jonas saiu pro trabalho mais cedo
E aí eu aproveitei pra ficar logo acordada. E como é bom acordar sem despertador, mesmo acordando cedo. Eu acho que eu tava meio com ranço do despertador me acordando. Aí eu desliguei tudo e falei que quando ele saísse pra me acordar, né? Pra eu já ficar acordada. E foi relativamente ali 5 horas da manhã, tava no horário legal. Então eu já consegui ter um momento ali com Jesus, conversei com ele sobre algumas questões. E aproveitei pra ter um momento mais girl, sabe? Eu fiz a minha unha do pé. Eu acho que não vou conseguir mostrar pra vocês a minha unha do pé. E assisti um vídeo que tava na minha lista do YouTube. Bem descontraído, sabe? Foi um momento muito legal. Normalmente, nesse horário, é o horário que eu treino. E usar esse horário com outras coisas tá sendo legal. Eu vejo que eu posso fazer muitas outras coisas nesse tempo, gente. É muito tempo. Eu não tô mais acostumada a ter tanto tempo livre assim. Então foi bem tranquilo minha manhã. As crianças já estão acordadas e agora eu vou fazer o café da manhã. Hoje é um dia diferente, é uma quinta-feira diferente. Eu preciso ir pro meu polo presencial. Então eu não vou me preocupar com tantas coisas da casa hoje, só lavar essa louça aqui, ó, que a Amanda do passado ignorou. Aí tá agora a Amanda do futuro tendo que resolver essa louça aqui. E vou fazer a minha unha das mãos. Porque assim, gente, unha pra mim é um negócio assim de amor e ódio. Eu passo semanas sem fazer, mas também quando eu começo a fazer, toda semana eu faço. Só que aí agora eu decidi não fazer. E é uma temporada pra fazer unha, né? Um dia eu tiro o esmalte, no outro dia eu faço, eu limpo, aí no outro dia eu pinto, ou depois de uma semana eu pinto. Isso aqui já tá mais de uma semana já sem pintar. Eu vou deixar as crianças lá na minha sogra. E também a gente não vai dormir. Olha. Opa. Uma formiga. Ficou aberto isso aqui. E também a gente não vai dormir em casa hoje. Por quê? Como eu falei pra vocês, a gente mora longe, a gente se mudou, né? Então a gente não mora perto dos meus sogros e nem perto da minha mãe. E quando a gente precisa fazer isso, que eu vou precisar fazer hoje, a gente conta com eles como rede de apoio. Só que como eu vou precisar passar muito tempo na faculdade, como hora presencial que eu preciso ter lá, né? Obrigada, Mac, inclusive, por essa atualização. Não vai rolar eu vir tarde da noite com as crianças pra cá, então todo mundo vai ficar por lá, a gente vai dormir lá na minha mãe e amanhã de manhã a gente volta pra casa. O que eu tenho que fazer agora, eu vou fazer o café e depois eu vou terminar de editar um vídeo que você vai ver na sexta-feira, então você do futuro. Não, minto. Esse vídeo que eu tô gravando é da segunda, futuro. E o vídeo que eu tenho que postar vai sair ao ar amanhã, na sexta, então você do futuro já assistiu esse vídeo. Eu espero que tenha assistido, né? Então, se você não assistiu, você do futuro aí que tá assistindo esse vlog, volta um vídeo anterior e assiste o devocional, tá bom? Que vai fazer sentido até com o que a gente tava conversando. A gente, a minha cabeça, a cabeça da mãe de 2 criadora de conteúdo. É o outro vídeo, eu tenho que gravar nessa outra semana, que vai ao ar junto com esse vlog aqui que vocês estão assistindo, entendeu? Eu ainda não fiz, eu vou fazer o roteiro ainda do devocional. São muitas coisas.
lembrei de vir aqui e terminar a reflexão que a gente estava tendo lá no início do vlog. E agora que eu tô editando, eu achei que precisava complementar aquilo que eu tinha falado. Quando a gente perde o senso de prioridades devido à vida, devido à correria da vida, de repente acontece algo que você não espera ou que aquilo não está programado, você passa a valorizar novamente as coisas simples, o básico. E eu acredito que não deveria ser assim. Por isso que eu falei para vocês que o Espírito Santo tinha ministrado muito no meu coração sobre eu estar sendo ingrata, porque eu tinha muito mais para ser grata. Parece até clichê falando, nossa, você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Mas é verdade, mas realmente é verdade. Se a gente, todas as vezes que acontece algo que foge dos nossos planos, né, ou acontece algo ruim, a gente consegue sim e tem como olhar para as coisas boas e agradecer por elas. Assim, eu tô falando, não tô falando de uma catástrofe, algo assim global, mas eu tô falando das coisas mesmo, do cotidiano da vida, que muitas das vezes são eles que nos estressam, que tiram a nossa paz, que deixam a gente triste, desolado, entendeu? Então, a maioria, né, acho que na sua maioria, a gente acaba se levando por essas frustrações. E eu parei mesmo assim para realmente reorganizar a minha vida e priorizar, não porque eu estou numa situação limitada, por exemplo, num pós-cirúrgico, mas agora que eu estou bem, que eu consigo fazer as minhas coisas e parei para refletir naquilo que eu pensava quando eu estava limitada, para eu colocar em ação agora, que essa é a hora de fazer acontecer, essa é a hora de pôr em prática aquilo que eu falava, né, quando as limitações vieram. E aí eu passei a priorizar. Eu fiquei pensando assim, poxa, eu poderia passar mais tempo com os meus filhos, tempo de qualidade, não com distrações, o celular, vendo o horário o tempo todo, porque tem outros afazeres mais importantes. Essa fase que eles estão é uma fase assim que não volta. E é uma fase assim que é nessa fase que eles te querem, né? Crianças, bebês. Vai chegar na adolescência que eles não vão estar nem aí muito para os pais, né? A maioria passa por aquela fase da adolescência e a vida adulta. Eles vão ter a família deles, se Deus quiser, né? Os filhos deles, e a vida adulta é assim. Então a fase que eu tenho com eles para ensiná-los, para instruí-los, para amá-los é agora. Entendeu? Eu vou ter outros tempos para fazer um tanto de coisas assim, tranquilamente. É uma fase que eu posso estar mais presente e em todas as minhas fases eu quero estar mais intencional com o Senhor, porque o Senhor é imutável, nós é que mudamos diante dele. E eu quero, para essa fase, entender o que o Senhor quer, conhecer mais o Senhor nessa fase. Quando eu parei assim, para refletir mesmo, mas não saiu da forma que eu queria. Tá tudo bem. Poderia ser tão pior. Eu fiquei pensando assim, cara, mas poderia ser muito pior. Poderia estar me prejudicando no trabalho, porque eu não trabalho CLT, eu não trabalho fora de casa. E a realidade do CLT não iria me permitir ter tantas saídas assim sem prejudicar o salário do mês, por exemplo. As pessoas passam por isso. A maioria das pessoas, na verdade. A realidade do Brasil é essa. Ou então, além de ter um problema no trabalho por conta disso, quem ia ficar com os meus filhos? A gente tem uma rede de apoio, querendo ou não, por mais que seja um pouco mais longe, tem a minha mãe, meus sogros, entendeu? Que a gente pode contar. E se a gente estivesse num lugar que a gente não tivesse eles e acontecesse alguma coisa com a minha saúde, por exemplo, como que meu marido ia ficar no meio disso? Como que o emprego ia ficar no meio disso? E eu sei que o Senhor nos sustenta em todas as coisas, mas vocês conseguem observar que o cenário poderia ser muito pior do que agora? Antes acontecer agora, que a gente tem rede de apoio, que a gente tem um plano bom, entende? Que a gente estamos amparados, do que acontecer em algum outro momento da nossa vida que a gente não sabe, que não tenha tudo isso, todo esse suporte. Apesar de saber que o Senhor não irá nos sustentar em todas as fases, mas poderia ser mais difícil, entende? Então eu realmente parei mesmo para refletir e realinhar
realinhar as coisas. Isso faz muito sentido agora. Nesse vlog eu percebi, editando nele, que eu tava muito confusa. Porque se você não percebeu, mas eu vou deixar aqui pra vocês, eu tô postando 2 vezes na semana. É uma nova fase que o canal tá entrando. E eu estou me adaptando novamente, né? Já me adaptei a postar um vídeo por semana, mas agora a gente tá se adaptando a 2 vídeos na semana, então eu fiquei um pouco confusa, entendeu? Porque eu tô com uma dinâmica aí que eu acredito que em nome de Jesus vai dar certo. E eu passei o vlog toda confusa, falando, não, mas esse vídeo vai sair quando? Vai sair quando? Porque na minha cabeça, todas as coisas estão alinhadas, até com o vlog que eu posto por aqui. Por isso que eu falo que nada aqui é postado do acaso, entendeu? Nada é, eu vou postar só por postar. Tudo é pra levar a gente a refletir, pra gente crescermos juntos, sabe? Então, o último vídeo que eu falo sobre isso, né, sobre realinhar, sobre você parar e realinhar as suas prioridades, realinhar a sua rota. Isso não é ruim. Isso, na verdade, te bota 1% na frente da maioria das pessoas. Essa é a verdade, porque as pessoas elas estão tão automáticas, que elas estão tão, assim, fazendo as coisas sem significado, sem mais sentido, que elas nem param mais para questionar ou para se perguntar se aquilo que elas estão fazendo realmente está alinhado com aquilo que um dia ela pensou em fazer ou com aquilo que o Senhor quer para a vida delas. Eu não vejo como um erro ou um atraso você parar um pouco e refletir sobre as suas ações, prioridades e realinhar. O importante é a gente realinhar com o Senhor, conversar com o Senhor, buscar clareza nele para aquilo que Ele quer, sabe? Isso que é importante. Não você continuar ali naquele erro ou naquele caminho. E vai fazer muito mais sentido se você não assistiu esse devocional, volta um vídeo e assista lá que ele tá muito legal. E obrigada por me acompanhar nesses dias, nesses vlogs. Eu sei que pareceu um pouco caótico, né? Mas é a vida, gente. Essa é a minha vida, não tenho que mascarar aqui pra vocês não, tá bom? Até um próximo vídeo. Um beijo, tchau!